hoje aqui no canal da Nacionalidade Portuguesa nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo com a psicanalista Renata Neto. E o nosso assunto diz respeito ao aspecto emocional envolvido na troca de país e parte de algumas perguntas feitas na nossa caixinha lá do Instagram. Bom, Renata, até agora muita coisa interessante, né? E eu já vou, Renata, direto para mais uma pergunta que foi nos enviada através das redes sociais, que pergunta o seguinte. No primeiro vídeo a gente teve um questionamento a respeito das amizades, né? Se era como fazer amigos. E essa pessoa perguntou se é fácil criar uma rede de amigos em Portugal. A pergunta é semelhante, mas acho que vale a gente tocar nesse assunto, né? Se a gente tiver intencionalidade, eu diria até que é fácil, porque o povo português é sim muito acolhedor. E reforço aqui o que disse também na coisa das amizades. Procurem grupos de networking, tanto networking profissional como grupos de convívio, existem muitos. Em Portugal, o Facebook ainda é muito forte, então no Facebook é possível encontrar grupos de networking, grupos de convívio. Isso é uma porta de entrada à comunidade local, que a gente consegue tanto pela via profissional, ou seja, divulgar o nosso trabalho, o nosso serviço, enfim, procurar oportunidades, como também pela via pessoal, a partir desse contato. E os grupos profissionais, eles podem ser um caminho para o pessoal, porque a gente vai para uma questão profissional, pelo menos entendo que assim acontece, com uma atitude mais madura, mais profissional, mais séria, e isso acaba por abrir portas, não é? A partir desse primeiro contato, então as amizades vão se formando, não é? E uma coisa que a gente falou também no outro vídeo, a importância da gente estar atento aos grupos aos quais a gente pertence, com quem a gente convive, porque se a gente convive só com brasileiros, é preciso prestarmos atenção se isso é resistência, se isso é medo, se isso é vergonha, né? Porque se a gente está há um tempo num país, por que a gente só se relaciona com os nossos iguais, não é? A gente sai de um país para ir para outro e por que a gente fica, né? Por que a gente se relaciona só com as pessoas do nosso país de origem? Isso não é um problema em si, é claro que a gente pode se relacionar com o que a gente quiser. A questão é o quanto isso nos impede de nos vincularmos verdadeiramente com a comunidade local daquele país que a gente escolheu para viver, escolheu para trabalhar, escolheu para desenvolver a nossa carreira, formar a nossa família, ou aumentar a nossa família, enfim, ou levar a nossa família para viver com mais segurança, qualidade de vida, etc. Então, o que que nos impede de nos vincular à comunidade local, né? Portanto, os grupos de networking, eles possibilitam isso, né? Networking profissional, networking de convívio, fora os outros networkings, assim, que não recebem esse nome. Por exemplo, comunidades religiosas, né? A pessoa que tem uma fé e quer praticar a fé dela, procurar, seja igreja, seja centro, seja templo, seja terreiro, seja o que for, procurar aquela comunidade religiosa para se integrar, porque ali certamente vai encontrar pessoas do local, não é? Comunidades esportivas, pessoas que praticam algum esporte, que têm essa possibilidade de fazer essas atividades. Portugal tem muitas atividades gratuitas ao ar livre, muitas. As câmaras municipais todas organizam atividades ao ar livre, caminhadas, passeios culturais, ir nesses. Assim como o artista tem que ir aonde o povo está, o imigrante tem que ir aonde o povo está. Né? Se deseja fazer amigos, se deseja criar uma rede de apoio, por exemplo, mulheres, mães, né, mães solteiras, mães solo, que estão em Portugal, procurar essa comunidade, né, ver quais são os nossos interesses e procurar onde está a nossa tribo, não é? Assim a gente vai criando rede de apoio, mais ou menos do mesmo jeito que a gente faz no Brasil. Com É que certeza. quando a gente está no nosso lugar de origem, a gente tem a impressão que a nossa rede de apoio está pronta.
Mas muitas vezes, só quando vem a dificuldade, a gente vê que a nossa rede de apoio não está pronta. Ela vai se formando a partir daquela demanda, né. Isso acontece muito com mães. "Ah, porque eu tenho minha mãe, tenho minha sogra, tenho tias, primas, enfim, que podem ajudar com a criança", e na hora do vamos ver, nem sempre podem, nem sempre querem, porque também não são obrigadas, então essa rede de apoio muitas vezes vem de onde a gente menos espera, né, vem de pessoas e situações, lugares que têm aquela concentração daquele assunto, seja a igreja, seja o esporte, seja a maternidade, a paternidade, seja a arte, enfim. Eu vivi aqui em Portugal uma situação muito interessante na comparação com o que eu tinha no Brasil e que acho que pode servir de exemplo e de estímulo, talvez, para quem tenha um pouco de receios nesse sentido. A gente brinca que a experiência de viver em outro país ela é tão intensa e ela é tão profunda em termos de modificação e do fato de estar longe de quem sempre esteve ao nosso lado, na maioria das vezes. A gente brincou, é tipo o Big Brother, né? Tá naquele mundinho, nesse mundinho aqui no caso, quando se chega muito particular. E eu fiz amigos aqui de uma maneira, não é que eu não tivesse no Brasil, mas uma relação de amizade tão profunda. Eu acho que muito dessa necessidade de substituir aquilo que a gente tinha da proximidade da família, apesar de eu morar longe da minha família há muito tempo, mas é isso que tu disseste, parece que tá todo mundo perto, por mais que seja uma distância continental num país, mas, né, é uma rede de É apoio próximo. psiquicamente perto. É isso. Então, fica o comentário, né, nesse sentido, de que às vezes a gente encontra muito mais do que aquilo que a gente imagina, né? A tendência é pensar, às vezes, pela dificuldade, pelo lado negativo, e eu, particularmente, não acho que seja ruim isso, porque eu acho que te prepara para os desafios que vêm pela frente, não é tu pensar que vai ser tudo maravilhoso, né? Então, te prepara para os desafios, mas fica o registro também de que tem esse outro lado, assim, da facilidade das relações boas e muito profundas. Exatamente, né, a gente, não procure o Brasil em Portugal, procure Portugal em Portugal, Exato, né. exato. Você vai encontrar o Brasil, inevitavelmente, É, mas de procure todas as Portugal em formas, mas Portugal. é uma dica interessante. Aliás, nesse sentido, a outra pergunta: como lidar com as saudades da família no Brasil? Como lidar, né, essa pergunta de 1.000.000 de euros, né, do Euromilhões, talvez seja essa, porque, olha, chamada de vídeo, planejamento financeiro para ir visitar ou para possibilitar que a família visite, chorar, chorar, chorei muito de saudade, sem vergonha nenhuma, chorar faz bem pra caramba, massageia o coração, a gente põe aquilo para fora, sentir a saudade talvez seja a melhor forma de lidar com ela. Se permitir sentir isso, né. Às vezes a gente acha que a saudade não deve ser sentida, né, que a dor não deve ser sentida. Mas sempre que eu chorei a minha saudade, acordei no outro dia pronta para a próxima. Isso acho que não tem muito mistério não. Olha aí. Bom, uma resposta rápida e muito profunda. Fica aí a análise. A outra pergunta é a seguinte: existe, por mais que seja português, né? A pessoa diz que imagina que exista uma dificuldade com o idioma. Como lidar com essa diferença do ponto de vista psicológico da coisa? Olha, eu costumo dizer que o idioma é o mesmo, mas a língua é completamente diferente. O idioma oficial lá, nos documentos do país, diz que é português, mas a língua é viva. Eu tenho uma amiga que ela é brasileira e americana, né, ela é binacional por conta da mãe dela, e ela é professora de inglês, tem uma escola de inglês lá na nossa cidade, e ela sempre cita uma frase que eu acho de um poder, e ela diz que a frase não é dela, mas eu não sei de quem é, tá. Se alguém souber, por favor, põe aí nos comentários. Os limites da nossa linguagem são os limites do nosso mundo, ou seja, o nosso mundo vai até onde vai a nossa linguagem.
Então, como lidar com os desafios da comunicação, né? Como a gente lida na nossa língua materna com alguém da nossa cidade, ou seja, que não teria ali problemas de idioma, mas não entendi, o que que você falou? Pode repetir, por favor? E procurar se comunicar da maneira mais clara possível, mais clara possível. As outras pessoas, em qualquer língua que seja, inclusive na nossa dentro da nossa família, as outras pessoas não têm obrigação de nos entender. Você que é jornalista, você é jornalista, né? Sim. Eu cursei 1 mês de comunicação social e depois mudei de curso. Pronto. E eu me lembro das primeiras aulas que a responsabilidade da comunicação é do emissor. Uhum. Quem fala é responsável pela comunicação. E nós somos responsáveis por nos fazer entender, né. Os mal-entendidos acontecem? Acontecem, fazem parte da vida, mas, sim, há muita comunicação truncada. Um dia eu falei com uma amiga, já uma amigona minha, aí de Portugal, e eu falei: "Ih, essa pessoa tá loucona". Aí ela: "Baby, não dizemos loucona aqui", porque cona, em Portugal, é, assim, uma palavra pouco elegante, digamos assim, né, tem, assim, uma conotação meio funk proibidão do Rio de Janeiro, Uhum. digamos assim. E a gente fez piada com isso e tudo, mas então tem essas falhas de E as histórias são comunicação, muitas. muitas, 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 muitas. E é isso, se a gente lida com isso com humor, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil. E leva um tempinho, mas a gente se adapta com o ritmo de fala deles. Eles já nos entendem muito por conta das novelas da Globo. Eles sempre, né, o povo português sempre assistiu muita novela da Globo, então eles conseguem perceber o que a gente diz. Nós temos alguma dificuldade no início, né, em perceber o ritmo da fala, a pronúncia de algumas letras, a sintaxe, né, a forma de construir uma frase, é diferente, mas a gente se adapta. Por isso a importância da gente conviver com o povo português, né. Não Uhum. procure Brasil em Portugal, procure Portugal em Portugal, né, porque esse convívio com o povo local vai cada vez mais nos dar a sensação de domínio daquele território, domínio no sentido de o nosso horizonte vai estar próximo do horizonte deles, porque a nossa linguagem vai estar próxima da linguagem deles. E eu não digo imitar o sotaque, falar do mesmo jeito, mas as expressões, a sintaxe, a forma de articular as frases, o ritmo da fala, tudo isso, naturalmente, com o convívio, a gente vai absorvendo essa forma de se comunicar. E assim a gente vai reduzindo as nossas distâncias, né, reduzindo a distância entre as pessoas e aumentando os limites do nosso mundo. Agora eu tô rindo aqui porque eu quero que tu me conte, já que tu estás aí no Brasil, o pessoal do Brasil aí que te encontra, de vez em quando não dá umas boas risadas com algumas expressões à portuguesa que tu venhas a soltar, porque comigo acontece. Sim, Pois é uma coisa que já está, um, dois, eu levo enraizada. pois. A primeira vez que eu fui pro Brasil, depois de estar morando aqui, era uma risada atrás da outra com o meu português, né? E ele é curioso, porque a gente acaba virando, né, uma mistura, né? E isso é muito bom. Exatamente, exatamente. Aqui também, fazem piada comigo, do "pois", do "lá está", Uhum. tem um outro também, é o "pois", o "lá está", o "tá a ver", porque Sim. eu não sei conjugar o verbo na segunda pessoa do singular, acho super chique, como quem sabe, assim como você. Mais ou Eu não sei menos. mas pelo menos você usa o verbo corretamente, né, então eu ainda não aprendi a usar o "tu" como deve ser. Então eu não uso muito o "tu", uso mais o "você" e peço a gentileza da adaptação do ouvido do meu receptor, Uhum. né. Mas um dia eu estava na casa de não sei se estava na casa de uma prima ou de uma amiga, e uma amiga daí de Portugal me telefonou no WhatsApp pra gente conversar um pouco, e com ela eu estava falando muito mais português de Portugal do que português brasileiro. Atendeu dizendo tô? Isso, atendi dizendo: "Tô, tô sim".
Aí a minha amiga ficou olhando, só vi a minha amiga brasileira olhando assim para minha cara, né? Viu? Aí não usei tanto os gerúndios, Aham. usei o infinitivo, enfim, todas essas construções. E ela falou: "Ah, então você tá falando português, é que você não tá falando português comigo", essa minha amiga daqui do Brasil. Eu falei: Sim, "Pois é, você é brasileira, eu não vou falar português exato. com você". Só escapam algumas coisinhas às vezes. É. Exatamente, mas ela deu muita risada, ela falou: "Nossa, mas é muito diferente o jeito de falar, né". E facilita muito a comunicação, né? Quando são Claro, pequenos detalhes que fazem a diferença. claro. Bom, a nossa outra pergunta aqui se refere ao seguinte: como lidar com as diferenças culturais? Admirando, talvez, aceitando, acho que a aceitação, a abertura, aquela curiosidade genuína que a gente falou, no vídeo anterior, né, no outro momento da nossa conversa. As diferenças culturais, elas podem ser ultrapassadas sempre que a gente tiver um olhar de antropólogo. Eu falo assim, a pessoa tem que ter um olhar de antropólogo para ser imigrante. O que que é um olhar de antropólogo? O antropólogo, quando ele vai observar um povo, uma tribo, uma etnia, ele não vai para lá com os próprios critérios para avaliar aquele povo. O antropólogo vai pura e simplesmente olhar, observar e ver como aquele povo vive, como se veste, como come, qual é a rotina, o que que gosta, o que que não gosta, quais são os hábitos, quais são os lazeres, o que que gera confusão, o que que gera briga naquele povo. Pura e simplesmente olhar, observar, como quem mapeia um território, como quem analisa, não avalia, não julga, mas analisa. O que que é analisar? É você separar as partes, olhar as partes todas de forma separada e depois poder fazer um tecido de todos esses elementos, né, tecer esses elementos com admiração, com abertura, com essa curiosidade genuína sobre como o outro povo vive, porque o modo de vida de um outro povo é igualmente legítimo. E a gente só tem dificuldade de lidar com as diferenças culturais, porque a gente quer que o outro viva da nossa forma. Uma das maiores dificuldades do ser humano é suportar a autonomia do outro. Num choque cultural, isso é muito forte, porque você tem toda uma nação que vive de uma determinada maneira, um bocadinho diferente da sua. E como nós já temos essa resistência, a resistência à mudança também é uma coisa gigante dentro do ser humano, então a dificuldade com as diferenças culturais é porque a gente quer que o nosso país hospedeiro, digamos assim, nos trate como o nosso país de origem, e não vai acontecer. Não vai acontecer, porque são pessoas diferentes, é um lugar diferente. Portanto, lidar com as diferenças culturais é compreender, aceitar que são pessoas diferentes, igualmente válidas, com um modo de vida igualmente legítimo e que pode ser muito interessante se eu souber observar, admirar, contemplar a diversidade humana. A pessoa, para ser imigrante, ela também tem que ter um gosto pela diferença, né? Ela não pode ser assim muito apaixonada pela mesmice, né, senão não faria muito sentido migrar. Isso falando das migrações que são voluntárias, né, pessoas que Claro, migram porque claro. querem. Aqui não digo situação de refugiados. E é bem verdade que para um refugiado se adaptar melhor, ele precisa fazer essa ginástica psíquica, né, de entender que está num outro lugar, por mais que isso doa, porque o que o levou a sair foi uma situação de dor e de sofrimento, né, não foi só o sonho, o desejo de buscar uma vida melhor, um crescimento, mas sim, foi a perda de um lar, né, então é bem diferente essa adaptação. Na sequência, a pergunta só dá seguimento a isso que a gente já está falando, que a pessoa perguntou o seguinte: é como lidar com as diferenças na alimentação? Acho que vai um pouco por aí também, né? Porque Ah, isso eu posso falar. cultura e Oi? alimentação, enfim, É, tem tudo a ver, né? isso eu posso falar com alguma propriedade, porque eu sou fresquíssima para É comida, sou mesmo. chatérrima, sou muito fresca para comer, para mim é difícil.
E olha que a culinária portuguesa não é escalafobética, não é uma coisa, assim, super diferenteca de comer insetos, mas olha, tem McDonald's, gente, tem coisas, assim, básicas, tem arrozinho, feijãozinho, bifinho, tem o basicão, tem, entendeu? Isso falando de Portugal, eu nunca vivi em outros países, não posso dizer como seria viver de comer fish and chips na Inglaterra, por exemplo. Acho que também não ia correr muito bem. Mas sim, é um desafio tanto do ponto de vista físico, né, orgânico, Claro. o organismo adaptado a um determinado tipo de alimentação, mas o corpo humano é maravilhoso, a gente se adapta, né, a gente aprende a gostar de coisas. Eu aprendi a comer bacalhau, detestava bacalhau, Olha mas só. fui morar logo em Portugal, né, a pessoa que mora em Portugal não come bacalhau, mas, por exemplo, a francesinha não passo nem perto, nunca nem provei. Olha 4 só. anos vivendo aí já, o meu marido pula dessa altura e fala assim: "Eu não acredito que você não vai provar a francesinha", eu falei: "Ainda não provei, ainda não estou Olha preparada só. para provar a francesinha. Portugueses, por favor, me perdoem, eu vos amo imenso, mas ainda não consigo comer a francesinha. Um dia vou ao Porto, vou a Braga e vou comer a francesinha na presença de um local e será um momento de grande celebração. Por Ainda não favor, aconteceu. aguardarei fotos ansiosamente. Eu te mando provas. Eu sou vegetariana, vim para Portugal já vegetariana. Então, assim, a minha Aham. limitação é um pouco mais nesse sentido, assim. Mas fora isso, né, da questão da carne, o resto, provo de tudo, como de tudo, nunca tive problema, assim, em relação a isso. Agora, o que facilita muito, e é isso que tu disseste, essa questão do se encontra o arroz, o feijão, a base da culinária, se vai em qualquer supermercado aqui, se encontra os mesmos produtos para fazer uma refeição típica brasileira. Isso sem contar as Com casas de certeza. produtos específicos do Brasil, os espaços na maioria dos supermercados voltados para a culinária brasileira, então se encontra coisa para fazer pão de queijo, né? Tem como Sim, eu disse, arroz, feijão, enfim, até sagu já encontrei aqui para comprar, fazer um saguzinho, erva mate, eu que tomo chimarrão, né? Encontra também. Então, assim, hoje com esse mundo globalizado, acho que também facilita bastante, né? E tendo o peito exatamente. aberto, em algum lugar vai encontrar um pãozinho com manteiga que vai satisfazer, com certeza. Com certeza acho. Olha, eu falo que a minha tristeza é que eu tenho uma dificuldade de encontrar em Portugal é inhame. Eu amo E inhame. aqui tem, eu comprei Eu semana sei, passada para dar para minha gente. filha. Eu Aham. preciso encontrar esses inhames em Portugal, porque eu não encontro inhame. A minha mãe está aqui, eu estou na casa da minha mãe neste momento, ela está fazendo uma sopa de inhame para mim, que eu não sou boba nem nada, né, que eu vim aqui para o Brasil, já Claro, provei. para comer a Eu falo comida que a da mamãe. comida exatamente, eu falo que a comida é o meu ponto de resistência no processo migratório aí para Aham. Portugal, porque para mim, pessoalmente, é realmente difícil. Mas volto a dizer, não é nada que inviabilize, um bitoquinho, eles fazem um bitoquinho que é maravilhoso, um bifinho da vazia com arrozinho, ovo estrelado, Ah, olha gente, é pronto. sucesso, sucesso. E acho que para as pessoas vegetarianas também, acredito que existam opções, Ah, eh, sim. o bom da comida portuguesa é que ela é temperadinha daquele jeitinho, né, alho, cebola, cheiro verde, às vezes coentro, aí aviso aos polêmicos do coentro. Ah, Quem ama coentro, tá tranquilo, porque muitos pratos portugueses têm coentro. Quem odeia, já avisa no restaurante, já pergunta: "Olá, tem coentros. coentro? Por favor, faça sem". Os haters do coentro, muita atenção ao virem para Portugal, porque, assim, o coentro tem uma espécie de soberania nas ervas aromáticas, fiquem Ai, ligados. pronto, aí fica a dica importante. Renata, nossa antepenúltima pergunta é a seguinte: qual a postura devo ter na vida profissional? É diferente do Brasil? O que eu senti mais diferença é que em Portugal a palavra vale muito. O que se diz, mesmo que não esteja escrito, se escreve. Ou seja, aqui, olha só, eu estou aqui no Brasil, mas estou falando como se estivesse aí. Aí em Portugal, as experiências que eu tive, né, profissionais com portugueses, a palavra importa muito. Então, falar a verdade, cumprir compromissos, para muitos brasileiros isso é difícil, chegar a horas,
Isso é outra expressão também que dão risada de mim, quando eu falo chegar a horas e até para semana. Uhum, é para semana. Aham. Lembrei disso agora, desculpa aqui o parênteses. Mas a postura profissional do português tende a ser mais séria, pelo menos na minha percepção. Uhum. Mas são mais sérios, são mais formais, né. Eu vivo na zona de Lisboa, onde também é tudo muito mais formal. Eu já ouvi dizer que quem vive mais para o norte, não é que seja sem compromisso, não é isso. Isso acho que não acontece em nenhum lugar. Mas é mais descontraído. É como se a malta do norte fosse, assim, um pouco mais descontraída. Mas pontos centrais, a palavra tem muito valor, muito valor. Compromisso, a promessa feita, isso tem muito valor para o povo português e é uma das coisas que eu acho mais lindas, né, cumprirem a palavra, eu acho isso muito bonito. E essa seriedade maior, né, também é só para chegar. Uhum. Depois, quando vai pegar lá está, quando as relações vão se desenvolvendo, vão se fortalecendo, já tem o espaço para uma piadola, já tem o espaço para uma descontração, para um sentido de humor, e lá está gente, eles não são ETs, né, os portugueses não são extraterrestres, eles são Sim. pessoas como todos nós, gente como a gente, que gosta de tomar cerveja, gosta de fazer piada, gosta de lazer, nós tivemos a quem puxar o papo. O brasileiro teve a quem puxar, não é assim, o cavaco nunca é longe do pau. Portanto, a postura de trabalho, eu acredito que o ponto que eu consigo opinar com firmeza para vocês é isso, a palavra vale muito em Portugal. Ainda assim, deixo a minha recomendação de que as pessoas também não venham tão de sangue doce, né? Que apesar disso ser uma realidade, eu concordo contigo, né? Que estejam atentas, né? Não pensem que todas as pessoas são assim, né? Como tu te referes, infelizmente nem todas são. E às vezes com os imigrantes existe sim um aproveitamento em alguns setores, né? Especialmente naqueles em que se percebe que as pessoas têm uma necessidade maior, digo, em termos de imigrantes, né? Então, que haja Uhum. sempre essa atenção também nesse sentido, mas eu concordo contigo. E para a gente encerrar, que eu adoro nossas conversas, eu podia seguir horas e horas aqui conversando, se do ponto de vista psicológico influencia um bom planejamento financeiro no que diz respeito a uma adaptação mais tranquila. A gente chegou a comentar sobre isso naquele primeiro vídeo, né? Mas Sim. vale a gente tocar um pouco mais nesse assunto. Ah, com toda certeza, gente. Aqui eu não tenho romantismo nenhum para falar. Pobreza não tem graça nenhuma, passar necessidade não tem graça nenhuma. Passar necessidade no nosso local de origem, onde a gente conhece pessoas uma vida inteira, é uma coisa. Passar necessidade no estrangeiro, sozinho, sem ninguém, sem rede de apoio, é difícil demais. Graças a Deus eu nunca passei por isso, mas acompanhei de perto pessoas que passaram e é muito doloroso. Então, assim, sem fantasia, sem delírio, sem a ideia de que: "Ah, não, eu vou juntar aqui 500 € e lá eu me viro". Pode ser que você dê um golpe de sorte? Pode ser, mas isso é uma chance, sei lá em quantas milhares. Portanto, sim, planejamento financeiro, reserva, eh, rede de apoio, plano de fuga, plano B, C, D, com muito foco no plano A, para que a gente, né, dedique a nossa energia a fazer aquilo dar certo, mas planejamento financeiro com toda certeza, planejamento e reserva financeira, com toda certeza. Para migrações voluntárias, sem sombra de dúvida. A situação de refugiados, né, eu gosto sempre de Claro. frisar essa diferença, porque são 2 pontos muito sensíveis, né. Um Muito refugiado não tem distintos. opção de: "Ah, não, eu vou juntar aqui um dinheiro antes da próxima bomba cair É, na minha terra", né, não é é. assim. Ou antes de estourar a próxima crise financeira e eu ser despejado da minha casa. É, mas quem vai estar migrando porque sim, porque quer, planejamento financeiro, estuda o mercado, busque fazer contatos antes de mudar, né, a tal do networking que a gente já comentou, hoje em dia os grupos de networking estão todos online por causa da pandemia, portanto, invistam em construir, né, começar a construir uma rede de relacionamento antes de mudar, porque pobreza não tem graça nenhuma. Quem romantiza a pobreza ou sei lá,
problemas cognitivos ou é desonestidade mesmo, mau caratismo, porque passar necessidade é extremamente difícil e é muito, muito, muito ruim. Portanto, se organizem. Tá certo. Assino embaixo. Renata, te agradeço muito por todas as informações, por mais essa conversa super especial e, enfim, espero que possamos ter outras e que as pessoas sigam nos enviando perguntas, tanto aqui nos comentários quanto nas nossas redes sociais da Nacionalidade Portuguesa. Obrigada eu, Carol, pelo convite mais uma vez. Gostei muito de estar aqui contigo e também estou à disposição para que as pessoas que quiserem conversar, trocar alguma ideia, possam mandar alguma mensagem aqui nos comentários. Eu também venho aqui espreitar de vez em quando. Realmente uma conversa muito bacana. Eu espero que você tenha gostado e se esse for o caso, se gostou, curta, compartilhe e inscreva-se aqui no canal da Nacionalidade Portuguesa.